Olá, queridos irmãos e irmãs, ouvintes no nosso podcast. Como você está ouvindo, a minha voz não está lá aquelas coisas, né? Na verdade, eu tive um apagão nas minhas cordas vocais essa semana por conta de uma alergia. Estou me recuperando, mas ainda tenho dificuldades para falar. Mas eu não poderia deixar de passar por aqui para dizer para você, nesse 24º domingo do tempo comum, 15 de setembro de 2024, né, e mandar o meu super abraço de aniversário para o Dr. Léo Chiarelli, de Itaperuna, Rio de Janeiro. Deus abençoe muito a sua vida, viu? Nós estamos aqui hoje em Poços de Caldas, Minas Gerais, em peregrinação. E o texto do Evangelho deste 24º domingo traz o primeiro anúncio da paixão e morte de Jesus aos discípulos, e a tentativa de Pedro de eliminar a cruz, e o ensino de Jesus sobre as consequências da cruz para sermos seus discípulos. Pedro não entende a proposta de Jesus em relação à cruz e ao sofrimento. Este podcast é um oferecimento. Julieste Transportadora. Soluções em transporte de cargas. Máxima qualidade de serviço e segurança em todas as etapas do transporte. Doutor Fernando Sinagava, ortopedista especialista em ombro e cotovelo. Em 15 anos de profissão, já realizou mais de 2.000 cirurgias. Agende a sua consulta. consultoriodoombro.com.br. Na descrição deste podcast, você encontra o site de todos os nossos patrocinadores. Prestigie! Bom, um simples comentário, do Evangelho de hoje eu não vou ler. Para mim está muito difícil falar, mas o episódio começa com uma pergunta: quem as pessoas dizem que eu sou? E as respostas que os discípulos dão correspondem ao que realmente eles pensavam. São respostas positivas até, que expressam respeito, estima por Jesus, mas permanecem incompletas, porque tentam explicar o mistério de Jesus, o comparando com outras grandes figuras da história da salvação. Todas essas respostas não conseguem expressar a novidade e a singularidade da pessoa de Jesus. E aí Jesus faz aos seus discípulos uma segunda pergunta, direta, pessoal: e vós, quem dizeis que eu sou? Pedro responde: tu és o Cristo. A resposta corresponde à verdade, mas o seu conteúdo precisa ser esclarecido. É por isso que Jesus proíbe os seus discípulos de falar dele às pessoas e começa a lhes revelar a sua verdadeira messianidade. Qual que é? A do Cristo que deve sofrer e morrer. Ele não é o libertador no sentido desejado pelos judeus, mas o Salvador no sentido querido por Deus. Deve percorrer o caminho que levará à cruz. Bom, sendo insuficiente a ideia que os discípulos têm do Messias, Jesus inicia um novo ensinamento, uma nova revelação. E o próprio Pedro, que tinha proclamado com confiança: tu és o Cristo, opõe-se violentamente à nova revelação de Jesus. Bom, você pode pegar depois o texto, que é Marcos, capítulo 8, versículos de 27 a 35, e conferir. Ele realmente é belíssimo, o Evangelho de hoje. Vale a pena. E o santo do dia, Nossa Senhora das Dores, Conta aí o sofrimento de Maria. Ó Mãe das Dores, recolhei as nossas lágrimas e sofrimentos. Acolhei os nossos pedidos para que sejamos consolados e cresçamos em nossa fé. Lembrai de nós, vossos filhos, tão necessitados. Amém. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Bom domingo e até amanhã, se Deus quiser. Rezem por mim e desculpa, o evangelho meio truncado de hoje e também a minha voz nesse estado, mas eu conto com as suas orações. Até amanhã.